Agora o assunto é sério, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a pena para o casal que ameaçou o padre Júlio Lancelotti com denúncias de pedofilia em 2007. Os dois foram condenados no começo da semana a 7 anos e 3 meses de prisão por extorsão. Conceição Eletério e Anderson Marcos Batista, ex-interno da antiga FEBEM, foram condenados por extorquir dinheiro do padre há 5 anos. Conhecido defensor dos moradores de rua de São Paulo, o padre Júlio Lancelotti procurou a polícia em 2007, acusando o casal e os irmãos Everson e Evandro Guimarães de extorquí-lo há 3 anos. Por falta de provas, o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu os acusados. Anderson dizia ser sustentado pelo padre por manter relações sexuais com ele desde os 16 anos. Em 2011, o padre Lancelotti volta a procurar a polícia, dessa vez com a acusação de que Anderson teria ameaçado dar um tiro nele. Câmeras de prédios vizinhos flagraram a abordagem do homem. A justiça então decreta a prisão do casal e são condenados a 7 anos e 3 meses de prisão. Os dois recorreram à sentença, mas o tribunal negou. Pois é, na última semana, a Justiça Paulista manteve a condenação do casal da primeira instância. Segundo o juiz Eduardo Abdala, da 25ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, Anderson Marcos Batista e Conceição Eletério devem pagar 7 anos de prisão por ameaçar o padre Júlio Lancelotti. E sobre isso a gente fala com o padre. Bom dia, obrigada por estar aqui. Essa condenação foi um alívio para o senhor, eu imagino? Sim, é um alívio, principalmente porque nesse segundo momento se joga a luz sobre o primeiro momento, porque são os mesmos personagens, o mesmo enredo, a mesma situação, e dessa vez a justiça foi clara, objetiva e espero que seja esclarecedora também. Padre Júlio, eu gostaria de saber do senhor qual a relação que o senhor tinha com o casal, especificamente com o Anderson. O Anderson, nós o acompanhamos através do Serviço da Liberdade Assistida e nas visitas que eram feitas à FEBEM quando da privação de liberdade e depois quando ele saiu acompanhado para trabalho, para emprego e aí ele trouxe a Conceição como sua companheira. E as ameaças começaram pelo Anderson, pela Conceição ou pelo casal? Olha, os dois foram juntos tecendo toda essa trama e eu acredito que essa trama depois ela foi crescendo e tendo outros interesses também, mas eles sempre agiram juntos. Tá. E hoje qual a relação do senhor com os dois? Existe alguma relação? Não, há muito tempo que eu não os vejo, a última vez que eu vi o Anderson foi quando ele voltou à porta da minha casa em 2011 e onde realmente aquela câmera do prédio, que eu não tinha percebido, foi o próprio delegado do DHPP que percebeu, filmou toda a cena. Às vezes eu tinha a impressão de que eu estava falando alguma coisa que as pessoas não acreditavam mais, que era um delírio. E eu fiquei muito surpreso, gratamente surpreso por essa providência de a câmera ter captado as imagens. Porque quando eu me assustei com a presença dele, eu atravessei a rua e ficamos no foco da câmera. Tá. Ô padre, e depois desse episódio, o que mudou na conduta do senhor e no trabalho do senhor? O meu trabalho não mudou nada, no sentido que eu continuo no mesmo trabalho, na mesma militância. Mudou que depois de tudo o que aconteceu, eu me sinto mais cansado, toda a situação midiática a que essa situação foi submetida, o apedrejamento, a execração pública, a forma cruel como a mídia tratou essa questão, por interesses políticos, religiosos, por interesses de atingir também a igreja, foram sem precedentes em crueldade e em maldade. Claro, isso a cicatriz, a dor permanece. Nesse período também faleceu minha mãe, meu irmão. Poxa vida. Então são situações que marcam a vida e que ensinam a que nós vivemos às vezes numa cova de leões. São episódios que vão abatendo a gente, né? Sem dúvida. Depois a idade, o cansaço do trabalho e sobretudo, o que espanta muito é os interesses, o jogo de interesses que existe e que a vida, ou uma pessoa, uma história, diante do sensacionalismo e do interesse
maior não tem nenhum valor. Mas o senhor continua trabalhando com menores infratores e carentes e com pessoas em situação de rua? Sim, eu sou encarregado da Pastoral de Rua da Arquidiocese de São Paulo. Ontem, inclusive, tivemos uma manifestação com a população de rua contra a violência, missa com o arcebispo Dom Odilo e continuamos, através do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, acompanhando os jovens em conflito com a lei. Para 2013, o senhor tem algum projeto, o senhor gostaria de divulgar algum trabalho? Olha, nós temos procurado e na véspera do Natal, inclusive, tive uma conversa e a visita do governador Geraldo Alckmin. Nós pretendemos ampliar as frentes de trabalho para a população de rua a nível estadual, iniciarmos um projeto de capacitação na área de música, um outro projeto chamado de criatividade, onde a própria população de rua pode apresentar iniciativas e, principalmente, temos muita esperança de que a nova administração municipal cumpra a Lei 12.316, que prevê uma política pública para a população de rua e enfrentarmos os desafios com fé e com esperança. Perfeito. Muito obrigada por conversar conosco e parabéns por ter sobrevivido a essa avalanche, que eu imagino que não deve ter sido fácil. Eu agradeço.